Quero que os irmãos abram sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Amém? Capítulo 7, versículo 9. Quem puder trazer uma água para mim, sei que seja gelada, por favor. E obrigada. Amém? Posso ler? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós calamos se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos o anunciaremos à casa do rei. E vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estava dantes. E chamaram os porteiros, e este o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que enfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivo e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que pereceram. E enviamos, e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carros, e o rei e os enviou, pois, o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, de 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus que o falou quando o rei descera a ele. Porquanto assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo de medida de farinha, por um ciclo à porta a Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, podia-se isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás com teus olhos, porém
daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. O tema dessa mensagem é o dia de boas notícias. Amém? E eu quero trazer essa mensagem para nós, para a igreja, para você, que vai ter a oportunidade de passar pelo canal. Eu quero trazer uma mensagem, uma meditação relacionado com o tema. O texto e o contexto, e nós vamos tirar lições, nós vamos receber a palavra, porque ela não volta vazia. A palavra do Senhor foi como diz lá em Hebreus 4:12, que já foi dito aqui. Então, a palavra do Senhor é viva, e ela vai falar aos nossos corações nessa noite. Se você ficar atento, prestar atenção, realmente abrir o seu coração para ouvir a mensagem que Deus tem para nós hoje, você vai sair daqui com resposta. Você vai sair, aleluia, com soluções, porque a palavra do Senhor é direção, a palavra do Senhor é solução, a palavra do Senhor, ele é um psicólogo, ele é um médico, ele é um juiz, ele é um advogado, ele é tudo, amém? Então, irmãos, para nós entendermos todo o contexto, como eu disse para os irmãos, sobre o dia das boas novas, não tem como eu te dizer o que Eliseu falou. Quem era Eliseu? Você sabe? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente também que não sabe quem era Eliseu. Eliseu era um profeta e foi o sucessor de Elias. Amém? Glória a Deus. Então, você vê tudo isso lá no capítulo 2, para você ficar bem atualizado, aonde você depois pesquisar. Lá no capítulo 2, você vai ver o passo a passo no final da jornada de Elias, passando o seu bastão para Eliseu. A sua capa foi o que ele pegou quando Elias foi, aleluia, subiu na carruagem de fogo. E glória a Deus por isso, irmãos. Então, nesse capítulo aqui, você vê que Eliseu, ele faz um primeiro mistério com a unção que foi te dada. Esse primeiro mistério foi que ele estava do outro lado do Jordão. E ele teria que atravessar da mesma forma que ele atravessou com Elias, a pé. As águas partiram. Elias pegou sua capa, bateu nas águas, o Jordão abriu de um lado para o outro e eles passaram a seco. Quando ele recebe também a fé, a unção, e ele fala, ali bate nas águas, ele volta. Os profetas que estavam com ele ficaram do outro lado da margem, vendo tudo aquilo, e falou, amém? Em que realmente o espírito de Elias tinha se apoderado dele, mas não é o espírito de Elias, é a unção que passa, amém? E ali ele vai fazendo grandes sinais, grandes maravilhas, já no seu ministério. Eliseu, e depois ele salva 3 reis, que está no capítulo 3. Depois você lê o texto, o contexto. No capítulo 4, você vai ver, e você também já sabe dessa história que é muito pregada nas igrejas, inclusive eu já preguei. Eliseu aumenta o azeite da viúva, foi outro mistério também de unção, de transbordar, de prosperidade, amém? Depois você vê, segundo a palavra do profeta,
a palavra de Deus no profeta. A sunamita, ela recebe, aleluia, uma palavra a qual ela era estéril e ela teria um filho. Esse filho vem, esse filho, Deus concede a essa mulher esse filho e esse filho morre. E quando esse filho morre, ela vai ao profeta. Ela vai falar com ele e fala, acaso pediu eu um filho? Era uma mulher da sociedade, da socialite, como se diz hoje, né? Uma mulher que só faltava um filho. Hoje nós estamos diante de uma sociedade em que não falta filho, mas falta Jesus. Amém? Se nós bem reparar, a maioria falta Jesus. E essa mulher faltava um filho, porque ela era uma mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como ela disse para o profeta, eu estou no meio do meu povo, eu estou no meio, aleluia, onde ela sabia quem era Eliseu, porque ela reconheceu Eliseu pelos sinais, pelos testemunhos, e antes ela diz, façamos um quarto para o profeta. Está aqui. Depois você lê. E nesse meio tempo de vida, o profeta profetiza esse filho morre, e ela vai até ele e questiona, e ele ali faz o mistério, que depois vocês vão ver, e aí o filho ressuscita. Amém? Segundo a palavra do homem de Deus, tudo acontece. Glória a Deus. Passa Eliseu a sua caminhada, havia morte na panela, que é no capítulo 4, 2 Reis, e o versículo 38. E ele, pela unção, na oração, ele faz algo, e ali, aquele mal que estava naquela comida, se transformou em bênção, em alimento, unção que Deus tinha dado, além da que ele pegou de Elias, a unção, e Deus acrescentou mais, porção dobrada, porque ele falou para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. É duro, como ele diz. Sabe por quê? Porque é o mundo espiritual. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas se Deus olhar para você e ver que realmente você pode, você consegue, aleluia, carregar esse fardo, você consegue passar por essa prova, não tem outro meio, é você. Deus já tinha predestinado, sim, Eliseu para essa missão. Tinha. Parece que ele queria, mas não. Tudo tem um determinar de Deus. Tem uma vontade permissiva de Deus. E ele foi fazendo grandes sinais, grandes maravilhas. Depois ele também faz a multiplicação, que 20 pães satisfaz 100 homens. Amém? Então, foram sinais que foi... o profeta foi ali dando lugar para Deus, e Deus ali fazendo através deste homem. Depois tem aquela passagem no capítulo 5, aonde você, amém, vê, aleluia, a paz, irmão, pode sentar, fica à vontade, viu? Está na pregação agora. Você pode
sentar e assim que eu terminar eu falo, tá bom? Que Deus abençoe. Então, no capítulo 5, Naamã é curado da lepra. Amém? Então, quando, aleluia, nós lemos este capítulo, nós vemos, amém? O milagre, a cura de um homem que estava totalmente desenganado. Amém? E aí, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, só vai, aleluia, aprofundando a unção, acrescentando a unção recalcada, sacudida, transbordante da unção e do poder de Deus. Amém? Através deste homem de Deus. Aí, no capítulo 6, você também vai perceber, Eliseu faz flutuar o ferro de um machado, que era emprestado. Mas agora, irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 6, versículo 8. Eliseu adivinha, aleluia, o conselho dos sírios. Então, o que é que eu quero dizer aqui para você? Como o nosso tema é dia de boas novas, de boas notícias. Geralmente, irmãos, a boa notícia, ou quase sempre, a boa notícia, ela é acompanhada com a má notícia. Amém? Quase sempre ela é acompanhada da má notícia. Aleluia. Então, existe esse ditado popular. Tem duas notícias. Tem a boa e tem a ruim. Qual que você quer? Não é assim? Mas se nós formos observar aqui na palavra, ao estudar essa palavra, eu pude realmente constatar que faz sentido isso mesmo. Quando você chega no versículo 8, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Consultou com seu servo, dizendo: em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar que os sírios desceram ali. Amém? Aleluias. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus lhe falara, desviou daquele lugar que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado, e se aguardou dali, e não uma nem duas vezes. Então, se turbou com este incidente, e o coração do rei da Síria o chamou seu servo e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Amém? Nesses versículos que eu li, o que acontece aqui? Estava em guerra Israel. O rei da Síria se levantou contra o povo de Deus, e ali ele colocava as casinhas, ele colocava ali para fazer emboscada. Mas quando tem um homem de Deus no lugar, aleluia, a mensagem de Deus, ela chega na hora certa. Amém? A notícia chegou, aleluia, para o rei, através do servo de Deus, e ele disse: não passe por aquele lugar, porque há um laço.
irmãos, se nós formos trazer para a nossa realidade, Deus, ele continua, aleluia, a nos alertar através da palavra, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele continua a avisar. Cuidado com o laço, cuidado com aquele lugar que você vai passar, porque ali há um laço, ali há uma armadilha. O inimigo preparou uma casinha. E Deus vai nos avisando, assim como avisou, mas precisa ter realmente mensageiros das boas novas, das boas notícias. Qual era essa boa notícia em meio a tantas notícias ruins que estava acontecendo? Porque era uma notícia boa para 10 notícias ruins. Amém? O povo estava vivendo um caos. O povo estava vivendo canibalismo. Era um tempo terrível ali, naquele tempo, aonde estava o homem de Deus. Por que isso tudo aconteceu? Porque um homem de Deus num lugar, profetizando a verdade, a bênção, aleluia, e o povo estava vivendo em caos. Porque, irmãos, Deus estava tratando com a nação de Israel. Estava tratando com seu povo. Deus estava, aleluia, disciplinando o seu povo, com os círios sendo vara de conserto para Israel. Mas demorou para o conserto. Amém? Então, são lições que você vai caindo a ficha à medida em que vamos meditando na palavra, a gente vai entendendo o porquê de muitas coisas. E quando o rei da Síria, que era o inimigo principal de Israel, ele fica furioso. Ele fica furioso por quê? Porque alguém do exército dele estava sendo... Qual é a palavra que fala quando ele... Contra? Tem outra palavra, né? Quando ele resolve ali lutar contra o seu próprio exército. Isso é o rei da Síria, ele pensou que tinha um desses lá. E ele falou, não. Um servo dele lá, não, meu senhor. É que lá em Israel tem o profeta. Por que que o inimigo, muitas das vezes, quer atacar a sua casa, quer atacar a sua vida? Faz obra do passarinheiro, faz de todo jeito e não te atinge. Sabe por quê? Porque lá na sua casa tem um de Deus. Lá na sua casa, além de você que é servo de Deus, tem o anjo do Senhor acampado na sua casa, acampado na sua vida. Tem o Espírito Santo de Deus para avisar para você. Quando você ora, para te mostrar em sonho, para te mostrar em revelação, aleluia, para usar um profeta, para usar você mesmo, para usar a palavra e falar, é por aqui. Amém? É isso. É as lições que Deus está trazendo para nós. Está entendendo, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, foi prosseguindo essa batalha. Então, vai, aqui no versículo 13, e ele disse, vai e vê onde está, para que eu envie, mande trazer, e o fizer lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Agora eu quero dizer para os irmãos, não é fácil ser cristão. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6:10, o quê?
A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, desse século. Eles estão aí, amém? Então você é levantado como homem e mulher de Deus dentro da sua casa. O que vai acontecer? Aleluia! Vem alguém para tentar te atingir, para tentar te destruir, amém? Mas louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode ser perseguido, mas não vencido. Amém? É o que acontece. Vai acontecer. Por quê? Mandaram prender Eliseu. Aonde esse homem está? Está em Dotã. A covardia desse exército mandou um exército, desse rei, mandou um exército para pegar dois homens, né? Que era o Eliseu e o seu obreiro, Geazi. E aí, Geazi acorda primeiro, ou vai fazer alguma coisa primeiro, e ele vê o exército dos sírios. Ele vê os inimigos acampados, armados até o dente, como se diz. Carros, cavalos, tanque de guerras. Tanque de guerras. Cavalo de guerra, tanque de guerra é hoje. Amém? E aí, ele teme, ele treme, ele fica com medo. E aí, Eliseu diz para ele, maior é o que está conosco. Deus abre os olhos dele para que eles vejam. Irmãos, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Nos seus pedidos de oração, fala com Deus, abra meus olhos espirituais, eu quero ver. Tem gente que recebe dom de Deus, já nasce com dom de Deus, de visão, de ver o sobrenatural e, oh meu Deus, pede a Deus para tirar. Você está enterrando seu dom, o dom irrevogável, amém? Aleluia, não peça a Deus para tirar, é dom de Deus, é maravilha de Deus. Quem tem dom de visão é uma coisa assim muito, muito especial. Deus está te poupando, Deus vai poupar outros, Deus vai poupar sua casa, Deus vai alertar, Deus quer que você seja anunciador das boas novas, através do que Ele mostra, através da palavra, e o que Ele mostra através do mundo espiritual. Para você se precaver, para você vigiar, para você ficar atento, para você se resguardar do que poderia ser pior. Amém? Então, aqui aconteceu com ele. O que diz a palavra? O que é ter compromisso com Deus e Deus ter compromisso com quem tem com Ele? Quando ele ora, tem oração que ela demora, porque é um processo para poder você receber a sua vitória. Mas tem oração que ela é imediatamente respondida. Nós temos vários exemplos na palavra. Nós temos de Neemias, quando ele orou em pensamento diante do rei, a resposta veio. Nós temos essa oração aqui de Eliseu, quando ele ora ao Senhor. Quando ele ora ao Senhor e fala, Senhor, manda cegueira nesse exército. E Deus manda cegueira no exército. E ele vai lá, conduz o povo, o exército para dentro de Samaria. E ora a Deus, e Deus abre os olhos do inimigo, ele está dentro da cidade. E aí é falado, agora vamos matar, vamos destruir esse exército. E o profeta fala, não, vamos dar pão, vamos dar comida e vamos mandar eles embora. E assim o fizeram. Assim o fizeram. Teve paz. A Bíblia diz aqui no finalzinho, irmãos, do capítulo 6.
Mas ele disse: não ferirá, e feriria tu o que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhe diante dele pão e água, para que coma e beba, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram, beberam, e o despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel, por um período, porque você vai estudar, aleluia, mais a fundo, você vai ver que foi um período. Vai lá para o capítulo 24, você vê Samaria cercada, e sucedeu que depois disso, Ben-Hadad, que era o, aleluia, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. É aqui o X da nossa palavra. O que Deus, ele vai engrossar mais sobre o nosso tema, dia de boas notícias. Irmãos, acontece que Samaria estava cercada, não saía, não entrava, então a vida social, a vida do povo de Israel ficou limitada, ficou ali sitiada, e ali foi acabando as provisões, foi acabando a ponto, irmãos, de ficar um caos total. O povo passaram a passar fome, a cometer canibalismo. Amém? É muito forte esse capítulo 6 e 7, depois você leia, o que aconteceu com aquelas duas mães, com seus filhos, até que o rei rasga suas vestes. Aleluia! E quando isso acontece, quando essa situação acontece, o rei rasga tuas vestes, ele ora, e ali o profeta Eliseu, mais uma vez, diz: amanhã, a boa notícia. Irmãos, nós temos que ser, como diz no Salmo 112, versículo 1. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem um grande prazer. Versículo 6. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Assim estava Israel na orientação de Eliseu. Glória a Deus. Aí, no capítulo 7, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A promessa de restituição, de, aleluia, a solução da fome estava sendo cessada. Através do profeta, ele profetizou: amanhã terá comida. Mas o capitão disse o quê? Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. Respondeu ao homem de Deus, olha bem: eis que ainda que o Senhor fizeste janela no céu, podia-se fazer isso? Interrogação, dúvida. Dúvida. Atingiu quem? O profeta? Poderia sim, porque às vezes a gente fica triste quando você diz uma palavra de Deus e a pessoa duvida.
a gente fica triste, mas quem mais fica triste é Deus. E Deus ficou triste, e aí o que aconteceu? Imediatamente o profeta responde. Ele diz: eis que verás com teus olhos, porém dali não comerás. Ele não se atentou para isso. A palavra, você vai lendo os versículos, o que acontece? A cidade estava sitiada. Os sírios estavam lá, acampados, forte, firme, com seu exército poderoso, intimidando. Mas Deus, Ele manda. O exército maior é aquele que Geazi viu. É aquele que Deus abriu os olhos do Geazi. Ele viu no episódio anterior, na luta anterior. Deus mandou os carros de guerra, cavalos, cavaleiros, carro de fogo, carruagem de fogo. Ele mandou e Ele manda. Eu quero dizer para a igreja que Deus continua fazendo milagre hoje, se você crê. Se você não for igual o capitão da porta que está ali, a palavra está sendo lançada e você está incrédulo. A palavra está sendo profetizada e você está duvidando. Não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver e vai morrer. Não vai tomar posse. Não sejamos esse capitão. Não sejamos como esse capitão, como o exemplo desse capitão. Tomamos posse. Amém? Aleluias. E ali aconteceu algo que Deus permitiu que o exército, aleluia, dos sírios ouvisse, aleluia, os carros, cavalos, carro de guerra, cavalos de guerras, indo, amém, ao encontro do arraial dos sírios. E eles saíram largando tudo para trás, cavalos, saiu correndo, saiu soltando tudo pelo caminho. Quem que Deus quer usar? Eu quero entrar numa outra parte aqui, que Deus, Ele usou os leprosos, 4 leprosos, para trazer as boas notícias, as boas novas a Israel. Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, para trazer uma bênção para você. Amém? Não olha quem é o profeta, quem é que está te profetizando. É Deus, através do homem, da mulher de Deus, que está trazendo uma palavra para você de mudança de vida. Amém? E aí, aleluia, esses sírios saem desembestados, larga tudo, porque aos ouvidos deles, eles estavam vendo ainda não, mas ouvindo, aleluia, os vestígios de guerra de Israel indo contra eles, mas eram os anjos, o exército celestial indo em encontro dos inimigos, dos sírios. Deus envia os leprosos, permite os leprosos chegar na tenda, chegar no arraial, e ali eles comem, como nós lemos, eles se alimentam, esperam o dia amanhecer, e ele diz, no nome do Senhor Jesus, aleluia, há poder, irmãos, há o Senhor neste lugar. O Senhor está dizendo para você, aleluia, mesmo que um exército se acampe contra você, o Senhor diz para você nessa noite que a sua casa, a sua empresa, aleluia, seus negócios está sendo cercado, é por carruagem de fogo, é pelos anjos do Senhor que está acampado na sua casa, amém? Porque Ele ouviu a sua oração, Ele viu o seu clamor e o seu temor diante do Senhor, aleluia, e eles vão até, aleluia, a Samaria, aleluia, avisa ao porteiro, avisa o rei,
tem comida, não tem ninguém lá. E como nós lemos na palavra, você viu que o rei ficou duvidoso. Isso é uma emboscada, isso é uma casinha. Vamos para o arraial dos Círios e eles entram na cidade, porque eles tinham costume de fazer essa estratégia de guerra para tomar a cidade. Mas aí aleluia, alguém lá fala, manda os espias, veja se é verdade. E foi verdade. E naquele dia, irmãos, aleluia, cumpriu-se a palavra do profeta, porque, aleluia, o arraial estava com todos os mantimentos, com todas as provisões, conforme foi profetizado. E aí vem, amém? O que vem? A notícia, a cidade se alvoroça, aleluia, o capitão incrédulo continua à porta sem acreditar, porque o mínimo que ele tinha que fazer é sair da porta. E a multidão veio, atropelou, ele viu e não comeu e morreu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, as boas novas, né? As boas novas, irmãos, as boas notícias devem ser anunciadas. Deus, ele usou os desprezados leprosos para contar ao povo faminto de Samaria sobre a grande provisão de alimento que o Senhor havia revelado ao profeta Eliseu. A responsabilidade, irmãos, de entregar estas boas novas, aleluia, coube a eles, por permissão de Deus. A responsabilidade de anunciar Cristo, o pão da vida, a todos os homens, é nossa, é minha, é sua. Amém? Dia de boas notícias deve ser anunciado. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu havia profetizado uma grande provisão divina de alimento à porta de Samaria. Ele trouxe um descanso, ele trouxe um alento, ele trouxe uma esperança e os israelitas sabiam quem era Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 7, do 3 ao 9. Deus usa 4 leprosos para testemunhar a primeira mão, o grande milagre da providência divina. Porém, eles reconheceram que a responsabilidade que tinha de transmitir essa grande, boas notícias a Samaria. O que é que eu tiro de lição com isso? O que é que você pode tirar de lição? Independente da nossa situação, do nosso processo de luta, do nosso processo de batalha na nossa vida, da nossa caminhada. Amém? Chegou as boas novas, anuncia, leva. Continue dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus pagou um alto preço por mim, por sua vida. Esse é o maior alimento, que é o alimento da nossa alma. Amém? Glória a Deus. As boas notícias nós precisamos anunciar. Aqui é a igreja, é eu, você, aleluia, que precisamos anunciar. Está aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo do Senhor anunciou o quê? Boas novas do nascimento do Salvador. O povo estava esperando essa notícia que ia tirar eles da escravidão eterna, da sentença eterna. Foi uma boa notícia. A boa notícia que nós temos hoje, que Jesus morreu, ressuscitou, continua vivo, aleluia, através da sua palavra, para aqueles que creem, seguem, querem o Senhor Jesus, ele continua fazendo grandes sinais e maravilhas e mudando vidas. Amém? Fazendo mudança de vida.
Aleluia. João 4, 28 e 30. A mulher samaritana anunciou ao seu povo as boas novas de Cristo. Os homens daquele lugar reconheceram Jesus como seu Salvador do mundo. Viu? A mulher samaritana, ela não perdeu tempo, ela não perdeu a oportunidade, ela foi anunciar o Cristo verdadeiro. Esse é o Messias, é aquele, aleluia, é um profeta que nós esperamos, amém? João 4, versículo 42, da mulher samaritana, né? Jesus nos deu uma ordem de anunciarmos ao mundo as boas novas. Tá? Em Marcos 16, 15. Significa, ide, pregai o meu evangelho, anunciai. Amém? Depois você veja lá. Paulo, aleluia, ele traz como obrigação o anúncio das boas novas do Evangelho. Está em 1 Coríntios, eu nem sei se eu marquei aqui. Amém? 1 Coríntios 9. Depois você vê lá, o tempo já está avançado. 1 Coríntios 9. Que Paulo, ele fala da obrigação do anúncio das boas novas. Glória a Deus, amém? Então, nós vimos aqui o resultado da palavra. Versículo 19. Aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, podia-se fazer conforme a palavra, essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que verás com seus olhos, porém daí não comerás. Quando vemos esse último versículo aqui, acende uma luz de alerta, atenção, cuidado. Cuidado com a dúvida, cuidado com o que falamos sem pensar. Cuidado porque vem a consequência. Se não vier na hora, vai vir no decorrer da caminhada. Com esse homem foi rapidamente, foi no dia seguinte, veio a resposta. Ele foi atropelado e foi morto, porque assim diz a palavra do Senhor que sucedeu. Então, com esse tema, dia de boas novas, o que nós aprendemos com o finalizar dessa palavra? Que ela não volta vazia, que ela está apta para discernir pensamentos, intenções do coração, junta, medula, ela é viva, ela vai fazer efeito. Aleluia, você vai processar essa palavra agora, mas ela no decorrer do remoer dessa palavra, você vai entender. Amém? Aleluia, o trabalhar dessa palavra na sua vida, se ela for aceita. Amém? Então, conclusão, irmãos. Muito simples. Como diz, né? X da questão. O X da questão é: devemos sentir a cada dia a responsabilidade que temos de anunciar as boas novas da salvação oferecida por todos. Amém? Oferecida por todos. Aleluia. Por Cristo a todos os homens. Aqui eu tenho uma referência para deixar para você. Glória a Deus. É 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque isso é bom e agradável, diz Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha em seu tempo. Amém? Então, deixo essa mensagem para você refletir, que devemos sentir cada dia a responsabilidade de anunciar as boas notícias da palavra do Senhor, que Jesus ainda cura, ainda salva, ainda liberta, amém, ainda transforma a vida, e que Deus, Ele continua trazendo provisões espirituais, provisões materiais, dependendo daquilo, a sua necessidade, Ele sabe, amém? Então, vamos confiar, esperar, viver nos caminhos do Senhor, conforme manda a palavra do Senhor, amém? Que Deus te abençoe e o Espírito Santo fale mais no seu coração. Amém? Glória a Deus. As palmas glorificam, né? As palmas que vocês bateram glorificam o nome do Senhor. É para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto, pela sua vida, por você que está aí na live, que vai passar pelo canal, que vai receber essa mensagem que o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai trazer mais experiência contigo, te trazer resposta, amém? Trazer paz, trazer alegria, trazer provisões, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Pai, quero apresentar, aleluia, amado, a tua igreja que vai para casa, que o Senhor possa livrar do homem sanguinário, da bala perdida, do assalto, do sequestro, do latrocínio, que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, levar o teu povo para casa, dar uma semana de vitória, que os teus filhos vão ficar atentos nas boas novas, nas boas notícias, aleluia, da palavra, e anunciar o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, aqueles que estão, Senhor, aleluia, estão cativos, estão oprimidos, estão famintos não de pão, mas sim da palavra do Senhor, do alimento que cura a alma e o espírito, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor leva a tua igreja para casa, em nome de Jesus, na paz e na graça do Senhor. Aleluia, que a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com toda a igreja, todos digam amém.